A comunicação é a essência da vida, e você vai concordar comigo nessa. Pensa na comunicação que você desenvolve com o seu cachorrinho ou o seu gatinho de estimação. De alguma forma vocês conseguem se comunicar um com o outro, né? Pensa na comunicação que uma mãe tem com o seu bebê. O bebê, ele chora, né, para pedir comida, para avisar que tá com sono ou que tá sujo, e a mãe consegue entender, né, as necessidades desse filho, mesmo que ele ainda não saiba falar. Aprender a ter uma boa comunicação com as outras pessoas ao nosso redor é muito importante para que a gente possa ter relacionamentos mais leves, mais fluidos, mais saudáveis e menos estressantes, né? Menos desgastantes que aqueles conflitos de comunicação quando a pessoa não consegue transmitir a necessidade dela, daí isso gera um conflito, uma briga, uma discussão, a outra pessoa não entende o pedido que essa pessoa tá fazendo, né? Não tá entendendo o que essa outra pessoa tá querendo dizer com essa fala mais agressiva, e aí a outra pessoa fica irritada também, e enfim, temos aí a receita perfeita para uma comunicação totalmente, né, tóxica, agressiva, que vai desgastando, cansando, estressando. A dificuldade para se comunicar surge quando a gente não possui consciência pelo modo que a gente se comunica com o outro. E aí a gente pode acabar transmitindo, sem querer, uma mensagem intimidadora, uma mensagem mais arrogante, e a gente nem percebe, a gente acha que a culpa é sempre do outro, né? E por trás dessas mensagens intimidadoras e arrogantes, tem simplesmente uma pessoa que tá ali pedindo para ser compreendida, que tem uma necessidade que precisa ser atendida. E aqui que entra a comunicação não violenta, a comunicação empática. A gente pode usar essas duas expressões. A comunicação não violenta, ou a CNV, a gente pode abreviar dessa forma também, consiste no que então, pessoal? Consiste em habilidades de pensamento, de comunicação, onde eu vou conseguir me conectar com as outras pessoas de uma forma mais compassiva, mais empática. Eu vou conseguir entender um pouco melhor as outras pessoas a partir dessa habilidade de comunicação. E a partir disso a gente consegue então transformar, né, essas relações, esses relacionamentos, essas interações com as outras pessoas em padrões, né, de uma comunicação mais empática, mais compassiva, menos agressiva, menos arrogante. Né? A gente não precisa mais entrar tanto naquela defensiva ou naquela de ficar dando patada nos outros, por exemplo, né? A gente consegue, então, ter uma comunicação muito mais significativa, muito mais verdadeira com a outra pessoa, sem ficar ali se alfinetando de alguma forma. Para a gente poder aplicar, então, aprender a CNV no nosso dia a dia, a gente tem aí 4 passos, 4 componentes para a gente poder, então, usar a CNV. Então, o primeiro passo é a questão da observação. É a gente aprender a observar mais as situações, né? Sem julgamento, sem ficar incrementando ou refletindo sobre a situação. A gente apenas observar o que de fato que está acontecendo naquela situação. O segundo passo é a gente entender os nossos sentimentos perante aquela situação. Então, quando acontece isso, eu me sinto assim. Quando acontece aquilo, eu me sinto assado. E em cada momento é importante a gente ter essa consciência sobre como que o que a gente está vivendo nesse momento faz a gente se sentir. E para isso é importante a gente saber a diferença de emoção, de sensação, né, do que a gente está sentindo, para pensamento. Então, aquilo que eu penso não é um sentimento. O pensamento ele pode gerar um sentimento, mas o que eu penso quando acontece tal situação não é a mesma coisa do que eu sinto quando acontece tal situação. Então, isso é muito importante de identificar, né? De separar o que é pensamento e o que é sentimento. O terceiro passo para a prática da CNV é a questão da necessidade.
É entender quais são as minhas necessidades, entender quais será que são as necessidades desse outro que tá aqui falando de forma meio agressiva comigo, né? Eu não preciso ser agressiva de volta, eu posso tentar entender qual que é a necessidade dessa pessoa, o que tá fazendo essa pessoa falar dessa forma assim comigo. E da mesma forma, para eu não precisar ser agressivo com as outras pessoas quando eu tiver uma necessidade, é importante eu sempre estar atenta para qual que é a minha necessidade nesse momento. Se eu fiquei chateada com alguém, se alguém fez alguma coisa que eu não gostei, o que aconteceu? Qual necessidade minha que não foi atendida? Então, eu senti que a necessidade de ser compreendida não foi atendida, eu gostaria de esclarecer isso com a pessoa. Eu senti que a necessidade de receber uma ajuda, que eu tô me sentindo muito sobrecarregada, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso delegar algumas coisas. Então, saber identificar essa necessidade é essencial para esse processo. E a última necessidade, o último passo da CNV, que é o quarto passo, é a questão do pedido. Então, como que eu vou falar para outra pessoa de uma forma mais clara, mais concreta possível, para ela entender qual que é essa minha necessidade, o que eu tô querendo pedir nesse momento. Então, eu não preciso chegar brigando, né? Quando eu divido com alguém ali que, hoje é o dia da outra pessoa na minha casa lavar a louça. Eu não preciso chegar brigando, eu posso chegar e falar, fulana, quando você não respeita o nosso combinado, né, eu me sinto sobrecarregado, eu sinto que sobra só pra mim, eu sinto que essa necessidade não tá sendo atendida, e não dá pra eu fazer isso sozinho, eu preciso da sua ajuda. Então eu tô explicando pra pessoa que eu preciso da ajuda dela, né, nessa atividade que é lavar a louça, mas pode ser aplicada essa técnica em qualquer situação mais conflituosa, em qualquer situação de comunicação no nosso dia a dia. Quando a gente usa a CNV, é muito mais fácil a gente ter um relacionamento mais fluido com as outras pessoas, uma comunicação mais leve. A gente não precisa ali ficar se estressando de graça no nosso dia a dia. Sei que às vezes não é fácil, às vezes a gente vai se estressar, às vezes a gente vai ficar irritado, sentir uma raiva, mas faz parte do processo. Não é fácil, mas um dia a gente chega lá, um dia a técnica funciona constantemente de forma muito mais fluida. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. E para mais conteúdos como este, continue acompanhando a NetBee, tá bom? E fico por aqui hoje. Até mais!